Fala galera ligado no canal do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza, meu nome é Carlos Eduardo e hoje, como dito no vídeo passado, o card está aqui em cima, vamos aprender um pouco agora sobre a física do ensino médio. Afinal agora eu tenho um material de excelente qualidade que eu recebi da editora Moderna para produzir esses vídeos para vocês. Então, roda a vinheta. Nós vamos começar agora ao estudo da física do ensino médio. Então, nada melhor do que começar por um contexto histórico da física. Mas, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo. Clique nos links na descrição e me siga nas redes sociais, tudo bem? Então, olha só, a gente vai dar uma introdução à física. Vamos lá. A física nada mais é do que uma ciência que tenta entender os fenômenos naturais. O objetivo é descrever os fenômenos que ocorrem na natureza. Então, esse é o objetivo da física. E a física, ela usa a matemática como uma ferramenta. Então, para de acreditar que física é continha. Não. Se o seu professor está te dizendo que física é continha, só passa a fórmula para você e pede para você resolver que ele está errado. Você tem que entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Uma frase, uma poesia, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, que diz que a física é a poesia do universo e a matemática é o idioma. Então, a gente usa a matemática na física para entender a natureza, tudo bem? Então, não é só fazer continha. Para com isso. Então, olha só. A física e matemática. Os métodos utilizados na física procuram formular leis, princípios e estabelecer relações matemáticas entre as grandezas envolvidas em um fenômeno. Então, como eu disse, a matemática ela é uma ferramenta que a física utiliza para conseguir chegar em algum objetivo. Beleza? Então, galera, olha só. Para a gente continuar o nosso estudo de física e para entender melhor essa ciência, começamos com uma pergunta. O que é física? Olha só. A palavra physis, do grego, significa natureza. E como foi dito, é a ciência que tenta compreender os fenômenos naturais. Então, olha só. Compreender o ambiente que o cerca e explicar os fenômenos naturais. Essa explicação desses fenômenos naturais hoje é feita através da matematização desses fenômenos. A gente usa a matemática como uma ferramenta, que foi o que eu disse anteriormente. Então, olha só, a evolução da física ela é estabelecida com base no universo que é criado até então. Repare que eu coloquei o universo entre aspas, tá? Porque é um universo que está crescendo, que ele está, conforme vai passando, vai evoluindo a ciência, esse universo não é mais o mesmo, ele vai sendo mutável. Então, olha só, um exemplo que eu tenho aqui, que eu trago para vocês, é do próprio Aristóteles. Os conceitos que Aristóteles trouxe, ele perdurou por mais de 1000 anos, aí, quase 2000 anos. Aí. Então, ele estava errado? Não, ele não estava errado. Era a tecnologia que ele tinha na época para conseguir tentar explicar esses fenômenos sem colocar a culpa aí, entre aspas, numa divindade. Sem querer dizer que chovia porque os deuses queriam, porque ficava quente ou ficava frio aí por causa que os deuses queriam. Não, ele tentou racionalizar isso aí. E isso aí leva um nome chamado lógica aristotélica. Essa lógica aristotélica você vai entender melhor lá nas aulas de filosofia. Se você procurar aí no YouTube, deve ter alguma coisa explicando. E tem um professor também, amigo meu, o nome dele é Murilo, ele é professor de História e Filosofia. E eu vou colocar um pedacinho aí, ele explicando o que é a lógica aristotélica. Então presta atenção nas palavras do Murilo. Tudo bem? Pessoal, seguinte, vou ser rápido. O professor Carlos Eduardo pediu para eu falar um pouquinho sobre a influência do Aristóteles no conhecimento científico, na produção do conhecimento científico, no surgimento da ciência, vamos ser direto, ok? Então,
como que Aristóteles influencia no surgimento da ciência? Primeiro, quem é Aristóteles? Aristóteles é um filósofo, ele não é um cientista. Há uma diferença básica entre essas duas áreas do conhecimento. São duas formas de produzir conhecimentos diferentes. A ciência, necessariamente, para desenvolver o conhecimento, para chegar aos seus resultados e às suas conclusões sobre determinadas coisas, determinadas regras, determinadas leis da física, por exemplo, a gravidade, a relatividade, sobre a força, ela passa necessariamente pelo processo filosófico. Porém, a ciência, enquanto ciência, ela tem todo um método para chegar às suas verdades, né? As verdades científicas. E como que Aristóteles, então, que é um filósofo clássico, é um dos maiores influenciadores do pensamento ocidental, como que ele influencia no desenvolvimento da ciência e na evolução dela? Aristóteles viveu no século IV a.C., e aí ele vai ser um dos grandes pensadores do mundo ocidental. Aristóteles, ele tinha uma particularidade, porque a filosofia dele, ele buscava uma filosofia muito prática. De que forma? Prática do dia a dia, por exemplo. Tanto é que nós conhecemos a filosofia aristotélica, ou o conhecimento aristotélico, a partir daquilo que nós chamamos de praxis aristotélica. A própria prática da virtude, para Aristóteles, era o que nos faria de nós, seres humanos, melhores, e era o nosso objetivo nessa vida, ser felizes. Mas não é sobre isso a nossa aula, é sobre conhecimento científico. É sobre como Aristóteles influenciou o desenvolvimento da ciência enquanto método de pesquisa e de conhecimento. Nesse sentido, nós vamos falar de dois conceitos aristotélicos: lógica aristotélica e verdade absoluta. E depois disso, nós vamos falar o que rompe com aquilo que o pensamento aristotélico construiu em termos de conhecimento 2000 anos depois dele, que é o Galileu Galilei, e aí o método experimental aplicado por Galileu Galilei, né, nos séculos 16 e 17. Aristóteles, então, ele desenvolve o conceito de lógica. Como que ele chega a isso? Vamos lá, galera. Observando a natureza, única e simplesmente é o que ele faz. Ele usa o raciocínio lógico, racionalidade, né, o uso da razão. E ao observar a natureza, Aristóteles vai determinar que existem certas verdades sobre a natureza, que não são os deuses, que não depende das vontades de deuses, do quanto os deuses amam ou não a humanidade para determinadas coisas acontecerem. As coisas acontecem a partir de uma lógica natural. Nesse sentido, a palavra lógica está ligada ao quê? A capacidade intelectual de você desenvolver um caminho ou prever um caminho a partir da observação da natureza. Exemplo do conhecimento aristotélico nesse sentido. Na biologia, vocês têm a classificação dos seres vivos. Essa classificação dos seres vivos que nós utilizamos até hoje foi feita a primeira delas, muito próxima à que existe hoje, claro, com alterações significativas, mas muito próxima e com a mesma estrutura, o mesmo esqueleto, podemos assim dizer, foi desenvolvida por Aristóteles no século IV a.C. A partir do quê? Da observação dos seres vivos, da observação da natureza. Aristóteles vai criar o conceito de reinos e o conceito de classificação dos seres vivos, ok? Isso é um exemplo prático da lógica aristotélica aplicada ao conhecimento, que vai durar aí um bom tempo até que a ciência venha e desenvolva, a partir de métodos científicos, novos conhecimentos dentro dessa mesma área. Nesse sentido, Aristóteles vai criar um outro conceito, que é o conceito de verdade absoluta. Eu tenho que tomar cuidado aqui quando eu falo em verdade absoluta para Aristóteles. Verdade absoluta para Aristóteles não é, galera, em momento algum, uma verdade inquestionável e imutável. Mas
Verdade absoluta para Aristóteles significa a verdade que é possível conhecer a partir da observação, da racionalidade, né, que a nossa percepção, que os nossos sentidos nos permitem perceber, é essa racionalidade, é esse conhecimento possível a partir da lógica, a partir da observação da natureza. E isso vai influenciar o conhecimento do mundo ocidental durante 2000 anos, basicamente. O que quebra ou o que questiona esse conceito de verdade absoluta aristotélica, porém, também é baseado numa lógica de raciocínio e no experimento científico. Um método experimental criado e desenvolvido por Galileu Galilei no século XVI e XVII. Okay? E aí sim nós podemos dizer que no século XVI e XVII nós temos o surgimento das ciências modernas, da ciência enquanto conhecimento científico, com um método experimental provável, verificável, seja em laboratório ou de diversas outras formas. Ok, galera? Muito obrigado. Valeu, Cadu. É isso aí. Boa aula para vocês. E essa lógica, ela tem como base que tudo tem o seu lugar natural. O Murilo explicou melhor aí. Você pode voltar o vídeo aí. Então, a física até então, ela era uma ciência muito abstrata. Começou a romper aí com esse conceito de religiosidade, esse conceito de Deus, essas coisas. Começou a racionalizar as coisas. E diante disso, o ser humano começa a fazer questões, em tentar entender a natureza através da razão, através dos próprios sentidos. Então, ele começa a observar, é uma física observacional aí, mas é uma física da observação. Ainda não tem conceitos definidos, mas assim, ela é uma física que começa a ser dividida aí entre aspas. Lembra que o Murilo falou dos conceitos de Aristóteles? Ele perdurou aí por mais de quase 2000 anos aí, a tentar estudar melhor esse movimento, tentar estudar melhor essa ciência, essa nova ciência, e começam a aparecer nomes aí como Galileu Galilei, Giordano Bruno, o Kepler, entre outros, o próprio Isaac Newton. A física começa a ter uma certa forma. Começa a sair da observação e ir para a experimentação ali. E quando ela começa a ir para a experimentação, ela começa a ser dividida em grandes ramos. O estudo da luz, que aí se torna o estudo da ótica, o som, a acústica, o movimento, a dinâmica, essa variação na temperatura aí, tipo, tá frio, tá quente, começa os estudos da termodinâmica, então a física começa a ser ramificada em grandes áreas aí para facilitar o estudo. Entretanto, essa física ela está interligada, mas isso é assunto para a próxima aula. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, faz o seguinte, deixa seu like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo, me siga nas redes sociais e clique nos links da descrição, beleza? E você pode ser um apoiador do canal, o link está aqui embaixo, o link do PicPay e tem o do Catarse também, beleza? Do mais é isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, falou, é nóis, tchau!